Já é a terceira vez eu gravando esse vídeo. Eu espero que dessa vez dê certo. É o vídeo mais aleatório e não planejado deste canal, provavelmente. Mas é porque eu cheguei à marca das 1.105 páginas, vulgo 72% de sacramentadora, e eu preciso muito falar sobre isso. Esse livro tá muito bom. Eu realmente não queria passar 10 segundos dentro da cabeça do Brandon Sanderson, juro pra vocês. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Eu tenho que começar dizendo que Sacramentadora é muito diferente de O Caminho dos Reis e é muito diferente de Palavras Radiantes. É um livro muito mais denso, muito mais profundo, seja politicamente falando, da trama política do livro em si, da história em si, mas também em relação aos personagens. É um livro muito mais sombrio, principalmente no que se referem a dois personagens. E eu vou explicar por quê. Eu vou dividir os meus comentários em 3 eixos, cada um aportado em um personagem. E vou fazer uma proposição para o quarto, porque eu acho que ele também vai ter de grande valia nesses últimos 28% de história. Eu quero começar falando do Dalinar. Sacramentadora é o livro do Dalinar. Certeza absoluta. Assim, o Dalinar, a gente vem acompanhando ele não só no presente, mas também no passado. Então, isso ajuda muito a entender o contexto de formação desse personagem. Por que o Dalinar é conhecido como Espinho Negro, por exemplo? A gente conhece o Dalinar desde sua, digamos assim, fim de adolescência, né? Ali a sua juventude, ele já sendo aquele bom guerreiro, ele só quer sangue, batalha e matar inimigos e tudo mais. E a gente consegue acompanhar e entender muito do processo de amadurecimento desse personagem, né? Essa figura do Espinho Negro, ele como um dos melhores guerreiros, o homem de confiança ali do Gavilar para estar à frente das batalhas, né, do rei Gavilar. E como a gente vai perceber nesse amadurecimento, até vir o casamento dele, por exemplo, com a Evie, que é uma personagem que, a princípio, eu achei que a gente só ia conhecer ela enquanto a esposa do Dalinar, que a gente já sabe que ela faleceu, né? Mas eu não imaginei que a gente ia chegar nesse ponto de entender o falecimento dela. E como o falecimento dela é, de certa forma, revelador para alguns pontos da história. Então a gente consegue acompanhar esse amadurecimento do Dalinar e entender muitas coisas em relação ao posicionamento atual do Dalinar. Isso para mim é muito interessante, como o Brandon conseguiu criar 2 storytellers, que o passado e o presente, como se conectam e como você vai acompanhando o andar do personagem, o desenvolvimento dele ao mesmo tempo, tipo, passado, presente. Mas enfim, só o Brandon Sanderson mesmo para fazer uma questão bem feita, como foi feita. O segundo arco que eu coloco aqui é o da Shallan. É uma das personagens que mais me preocupa, porque ela é uma das minhas personagens favoritas. E assim, ela tá realmente morrendo. Por que morrendo? Vamos lá. O Brandon Sanderson quase me matou do coração em um capítulo 60 e 70 e poucos, em que ele começa o capítulo falando que a Shallan foi assassinada. E aí mas eu acabei de ler ali, a Shallan tá viva, não rolou nada com ela. E eu vou lendo e tipo assim, não aconteceu nada. Aí vamos lá, respira, vamos entender. O Brandon Sanderson está falando do assassinato da Shallan de uma forma muito metafórica, no sentido de que um dos poderes da Shallan é ela conseguir criar ilusões. Não criar ilusões exatamente, mas ela consegue se fragmentar e criar personas. Tipo, você está vendo ela, mas você está vendo ela com outra aparência. Só que, tipo assim, para os outros, quando ela estende esse poder, por exemplo, pro Khaled, pro Adolin, eles estão parecendo outras pessoas fisicamente, mas eles ainda são eles mesmos. O problema é que a Shallan, ela se fragmentou e ela viveu tanto dentro desse personagem que ela realmente fragmentou ali a cabecinha dela. Shallan, Vel e a outra fragmentada dela, que eu não me lembro o nome agora. Mas enfim, a Shallan tá se fragmentando tanto e ela tá vivendo tanto dentro dessas outras pessoas que ela tá se esquecendo de quem ela é enquanto pessoa. Ela tá esquecendo da Shallan, da parte Shallan dela, que é ela mesma, por natureza. E então quando o Brandon fala do assassinato da Shallan, ela não tá falando do assassinato físico, mas do assassinato da pessoa Shallan em detrimento das outras personas. Respira, porque
Eu ainda acho que pode acontecer coisa muito pior com a Shalom. Eu espero que não aconteça, mas conhecendo o Brandon Sanderson como eu conheço, vai acontecer. E eu já tô até me preparando para isso. O terceiro arco que eu colocarei aqui é o arco do Khalad. O Khalad amadureceu muito nesse livro. Pra mim, ele continua sendo um cara chato que era antes, mas não tão chato como era antes. Não sei se vocês conseguem distinguir. Mas enfim, o fato do Khalad ter passado um tempo com os Pachemanos, por exemplo, e entender ele enquanto seres que têm uma vida, seres que têm uma cultura, seres que têm família, são pessoas. Ele entendeu finalmente que os Pachemanos são pessoas, eles não é aquela raça que todo mundo deve odiar, que eles são péssimas pessoas, que eles destruíram o mundo, que eles tentaram destruir a raça humana e por isso eles precisam ser subjugados e escravizados. O Khalad, ele entende a história do lado dos Pachemanos e eu sei que isso vai ter muito pano pra manga ainda, não só em Sacramentadora, mas nos livros seguintes. E eu tenho gostado bastante como o Brandon tem trabalhado isso na pessoa do Khalad, porque eu acredito que a gente vai conseguir ter mais acesso a informações dos Pachemanos e desse passado, desse conflito entre Pachemanos e humanos pela pessoa do Khalad. Eu acho que ele realmente vai ser esse elo de ligação, pelo menos eu espero. Eu tô no ponto agora em que eles estão em Shavenar. São nomes muito estranhos, mas enfim, eles estão naquela terra, o Sacro Portal deu merda, e aí eles estão nessa terra que é onde os Espíritos são criados. E tá tudo muito estranho, o Khalad tá muito estranho, e isso mexe de certa forma um pouco com o poder deles, e ao mesmo tempo eles não podem utilizar a luz das tempestades, e o Khalad ele tá um pouco irritado com isso. Enquanto isso, a Shalom tá lá utilizando o seu poder no máximo para tentar entender o que deu errado no Sacro Portal e tentar tirar todo mundo ali e levar para a dimensão correta, digamos assim. Realmente você tem que ter muita imaginação para criar, mas eu acredito que você tem que ter ainda mais imaginação para ler e para conseguir entender minimamente. Porque assim, né? A cabeça do Brandon Sanderson é a cabeça do Brandon Sanderson. Agora, eu entender uma coisa que foi criada da cabeça do Brandon Sanderson é um pouco mais complicado. O que eu espero para esses últimos 28% que ainda me faltam? Acabar logo, para poder ler logo o Ritmo da Guerra, e aí eu posso me distrair enquanto a minha ansiedade finita até chegar a Vento e Verdade no final do ano, eu posso me distrair com Outlander, que vai ser uma ótima distração. Você falar dos meus 500 livros do Tom Clancy, como vocês puderam ver no unboxing, né, no vídeo anterior, no vídeo ontem. É isso, por favor, não me contem spoilers, não me contem spoilers, mas principalmente não me contem spoilers do Sazette. O Sazette reapareceu, o Sazette tá se preparando, ele tá fazendo o treinamento dele pra ser um cavaleiro radiante, ele tá com a espada do Vash. Ele tá com a espada do Vash. Inclusive, eu já entendi que é o Vash. Até o momento, na minha pura inocência, eu achava que só quem podia saltar de um mundo pro outro era o Royd. Eu só achava que só o Royd podia fazer isso, mas não, outros personagens fizeram. O Vasher e a Vivena fizeram. E agora eu tenho uma hipótese de quem é a Vivena. Eu acho que é a Azuri. Eu realmente acho que aí vai ficar... eu não lembro agora exatamente o que a Azuri falou. Eu marquei, eu tava lendo. Eu espero que eu acerte, assim como eu acertei quem é o Vasher. Mas eu tô muito agoniada, porque, tipo assim, tudo agora é possível. Os personagens que a gente conhece hoje em The Stormlight Archive pode ser um personagem de Warbreaker que saltou. Então, assim, ele realmente criou... Eu nem sei dizer exatamente o que o Brandon Sanderson criou, mas ele criou uma coisa muito, muito importante. Não vou falar palavrão porque minha mãe assiste meus vídeos. Ele criou a melhor série de fantasia épica de todos os tempos. E olha que eu era uma cadelinha de A Roda do Tempo, mas... E assim, o Brandon teve ótimos mestres, né? Pra quem terminou de escrever A Roda do Tempo, ele realmente tinha a possibilidade de fazer algo ainda maior. E ele o fez. É isso, eu deixo aqui um beijo, uma reflexão e um queijo. Por favor, contem o
que é que vocês estão achando de Sacramentadora, vocês estão lendo, vocês que leram, mas por favor não me dê spoiler, principalmente do meu marido Sazete, tá bom? Tá tudo bem, Felipe não tem ciúmes. Tchau.